Juízes 5-8. E cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu do campo de Édom, a terra estremeceu, também os céus gotejaram, e as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e o Sinai mesmo, diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos tortuosos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. E se escolhiam deuses novos, logo a guerra estava às portas, via-se porventura escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, louvai ao Senhor. Vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, os que vos assentais em juízo, e os que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali proclamarão as justiças do Senhor, as justiças com as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os teus cativos, tu, filho de Abinoão. Então o que restou dominou sobre os nobres entre o povo, o Senhor me fez dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após ti, Benjamim, entre os teus povos, de Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levam a vara do escrivão. Também os príncipes de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque, foi enviado a pé para o vale. Nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben foram grandes as buscas do coração. Gileade ficou além do Jordão, e Dan porque se deteve em navios. Azer se assentou na margem do mar, e ficou nos seus portos. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali, nas alturas do campo. Vieram reis, pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas nas suas órbitas pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Calca, ó minha alma, a força. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram, pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai acremente os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor contra os poderosos. Bendita seja sobre as mulheres, Jael, mulher de Éber, o quineu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores a sua direita, e martelou a Sísera, e cortou-lhe a cabeça, quando lhe furou e traspassou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estendido, entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Sísera olhava pela janela, e exclamava pela grade, por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e ela também respondia a si mesma, porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças para cada homem? Para Sísera despojos de estofos coloridos bordados, de estofos coloridos bordados de ambos os lados, para o pescoço dos que tomaram o despojo. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E a terra sossegou 40 anos. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas,
as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E acampavam-se contra eles, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra, para a destruir. Assim Israel empobreceu muito por causa dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele, e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte a ti, e traga o meu presente, e o ponha diante de ti. E ele disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Deus, que viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Passeja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe: O Senhor é paz, e ainda até ao dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do bosque que cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros diziam: Quem fez esta coisa? E, esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Joás, porém,
disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal. Livrá-lo-eis vós, qualquer que por ele contender ainda esta manhã morrerá, se é Deus, contenda por si mesmo, pois derrubaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas, e os do Oriente se ajuntaram, e passaram, e acamparam no vale de Gisril. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele, também enviou mensageiros a Azer, e a Zebulon, e a Naphtali, que lhe saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava ao norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, fez-os descer às águas, e ali os provarei, e será que, daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo, porém de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E tomou o povo provisão na sua mão, e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel cada um à sua tenda, porém reteve os 300 homens, e estava o arraial dos midianitas embaixo, no vale. E aconteceu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te, e desce ao arraial, porque eu o entreguei na tua mão. E, se ainda temes descer, desce tu e teu moço por ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se fortalecerão as tuas mãos para desceres ao arraial. Então desceu ele com o seu moço por até a extrema das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas, e todos os do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que um homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feria de sorte que caía, e a transtornava de cima para baixo, e a tenda caiu. E respondeu o seu companheiro, e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus entregou na sua mão aos midianitas, e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, e a sua explicação, adorou, e voltou ao arraial de Israel, e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos.
Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu a cada um nas suas mãos buzinas, e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: Olhai para mim, e fazei como eu fizer, e eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis as buzinas ao redor de todo o arraial, e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão, e os 100 homens que com ele iam, à extremidade do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as sentinelas, e tocaram as buzinas, e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas, e quebraram os cântaros, e retinham nas mãos esquerdas as tochas, e nas mãos direitas as buzinas, para as tocar, e clamavam: Espada do Senhor, e de Gideão. E ficou cada um no seu lugar ao redor do arraial, então todo o exército deitou a correr e, gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor pôs a espada de cada um contra o seu companheiro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Bet-Sita, em direção a Zererá, até aos termos de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Azer e de todo o Manassés, se ajuntaram e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas, e ocupai-lhes as águas até Bet-Bara e o Jordão. Ajuntaram-se, pois, todos os homens de Efraim, e ocuparam as águas até Bet-Bara e o Jordão. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zebe, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zebe mataram no lagar de Zebe, e perseguiram aos midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zebe a Gideão, além do Jordão. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que fiz eu agora em comparação convosco? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe, que pude eu logo fazer em comparação convosco? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E, vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que me segue, porque estão cansados, e eu vou perseguindo a Zeba e a Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Estão já as mãos de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército. Então disse Gideão: Pois quando o Senhor entregar na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto, e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel, e falou-lhes da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. E falou também aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram de todo o exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Nobá e de Jogbea, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e prendeu a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, prendeu a um moço dos homens de Sucote, e lhe perguntou, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote, e disse: Vede aqui a Zeba e a Salmuna, a respeito dos quais me escarnecestes, dizendo: Estão já as mãos de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens, que estão cansados. E tomou os anciãos daquela cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote.
E derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Como tu és, assim eram eles, cada um parecia filho de rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe, vive o Senhor, que, se os tivesseis deixado vivos, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te tu mesmo, e acomete-nos, porque, qual homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu, como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei, que cada um de vós me dê os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De bom grado os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu, 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos, e as cadeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dali um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que saíram da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo.
Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém.